Olá pessoal, se você quer estudar medicina fora do Brasil, venha comigo para mais um vídeo. Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre a nivelação. Me perguntaram bastante aí nos comentários como que é o sistema de nivelação para ingressar aqui na Universidade de Medicina aqui no Equador. Pessoal, eu vou contar a minha experiência, como que foi, as matérias que eu tive que estudar para poder conseguir a minha vaga, tá? Quando eu cheguei aqui, eu falava um portunhol, tá? Eu falava um portunhol, entendia bastante coisa, mas falava pouco e falava misturado com o português, o espanhol e o português. Então, foi bem difícil, né? Eu fui me fazer a inscrição com toda a documentação, vou deixar a inscrição aí no link abaixo. Nos comentários vai estar o link aí, dos documentos necessários para fazer sua inscrição. E quando eu já tinha todo o documento, eu fui falar com a diretora de carreira para fazer a minha inscrição. E ela simplesmente falou assim para mim: Elton, você ainda não está dominando o espanhol, eu acho melhor você ficar mais 6 meses aqui no Equador para aprender a falar melhor o espanhol e poder se expressar, porque pode ser que você não consiga sua vaga e esteja jogando fora o seu dinheiro. Foi mais ou menos essas palavras que ela falou para mim. Então eu segui o conselho, né, por ser a diretora de carreira, eu segui o conselho dela e fiquei aqui mais 6 meses antes de fazer minha inscrição para a nivelação. Quando eu fiz a inscrição, eu não sabia nada do que se tratava esse sistema de nivelação. O que é qual as matérias ia dar, como que era o sistema seletivo, eu não sabia nada. Simplesmente fui de cabeça atrás do meu sonho. Quando eu fiz a inscrição e veio para mim todo o cronograma, eu me assustei. Por quê? Porque já fazia alguns anos que eu tinha parado de estudar, então já não estava com todas as informações tão frescas na memória como a maioria dos alunos que se inscreveram, né? Como eu disse em outro vídeo, pessoal, são 900 inscrições disponíveis, tá? Para 250 vagas. Isso na sede, na matriz, que é em Cuenca. A Universidade Católica abre mais 150 vagas no seu campus Azogue, que tem uma distância, que eu também falei em outro vídeo, aí de 23 quilômetros. Te disponibiliza 400 inscrições para 150 vagas. Então eu fiquei nesse pensamento: concorro aqui em Cuenca, que é onde eu vivo aqui, que estou a 2 km da faculdade, ou faço a inscrição em Azogues, e estou um pouco mais longe, só que é um pouco menos concorrido. Então eu decidi ir para Azogues. 400 inscrições para 150 vagas. E foi fazer a inscrição, fiz a inscrição, recebi esse cronograma que seria dado no ciclo. Ciclo aqui, pessoal, é um semestre, dá em 6 meses, todas essas matérias em 6 meses. Também disse em outro vídeo que como que é dividido aqui, é por 6 meses, a cada 6 meses muda todo o cronograma escolar, todas as matérias que vai dando, a cada 6 meses vão mudando, então é bem dinâmico. E receber esse cronograma. Pessoal, as matérias para ser estudado era anatomia, que falaria em um contexto geral de anatomia, sobre a história da anatomia, sobre os términos de posição, de movimentação, de direção. Deu a matéria de osso muscular, osso, músculo, nos deu sistema respiratório, digestivo, reprodutor masculino, reprodutor feminino. E que mais nos deu? Biologia. A matéria de biologia foi origem da vida, origem da espécie, biologia celular, biologia inorgânica, classes celulares. Deu isoembriologia, as definições, microscopia, como preparar um tecido morto. Que mais nos deu? Embriologia, nos deu membrana fetal. Outra matéria, química. Tivemos química orgânica e inorgânica. E por último tivemos uma matéria que aí no Brasil nunca vi, né?
que se chama Integração do Saber. Essa matéria, ela nos ensina como fazer uma investigação acadêmica, como fazer uma busca como tem internet, está muito fácil, né? Isso é o que todos os professores dizem, que está muito fácil você ter uma biblioteca em suas mãos, que seria o celular. Então está muito fácil fazer essa busca. E como buscar, em que plataforma tem que buscar, né? Como utilizar a informação e mais do que tudo, como você fazer a citação, a bibliografia, porque é uma coisa que todos os trabalhos têm que ter, é uma bibliografia. E tudo em norma Vancouver, que é uma norma, pessoal, que utiliza muito a área da medicina, tá? Então foram essas 5 matérias que eu tive e para mim foi um boom, assim, um susto, né? Porque já fazia tempo que eu não estudava e caí com todos esses temas. Só que o que é interessante é que, assim, agora eu vou partir só para o lado de azougues a 400 matrículas, incluindo para as 150 vagas. O legal é que, assim, todas as matérias, pessoal, você começa com 100 pontos. Todas, as 5 matérias, 100 pontos. E você precisa, no final, somar o resultado de todas e tem que dar no mínimo 75, tá? No mínimo 75. Você fala, então eu tenho 500 pontos e posso perder tudo isso, é fácil. Vou conseguir entrar. Não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil, porque eu vou te dar um exemplo. Se o professor vai te fazer uma prova oral, vale 5 pontos, e você não responde, dos 100 você já perdeu 90, você só tem 95. Você perdeu os 5. Então é muito fácil você ir caindo, porque não é você ir ganhando, é você ir perdendo. E isso, pessoal, no começo para mim foi muito difícil. Eu não tinha conhecimento muito de informática, não sabia formatar, não sabia. Então, assim, para mim foi bem difícil. Idioma, a parte do sistema informático que eu não sabia. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver a parte informática, Elton? A parte informática, pessoal, entra no contexto que assim que eu comecei a fazer a nivelação, foi quando começou a pandemia. Então, foi tudo virtual. Era aulas e aulas, tudo virtual, trabalho, o professor dava uma classe, dava uma aula e falava assim, vocês têm 10 minutos para subir o resumo. Então, se na aula você não estivesse fazendo um resumo, você já perdia aquela nota. E dos 100 ia diminuindo cada vez mais. Então, é um processo assim, para você manter ou conseguir seus 75 pontos em cada matéria, é bem difícil. Você tem que ser bem disciplinado. Muitas vezes, já no começo eu queria desistir. Não, vou voltar, quero voltar, é muito difícil, não vou conseguir. Esse era o pensamento, e me dedicando, não dormia, fisicamente, psicologicamente já estava ficando muito alterado. Então, para mim foi todo o contexto foi difícil, né? A idade já não ajudava, o tempo que eu já não estava estudando, a pandemia, né? Longe da família, sem falar seu idioma. Então isso foi acumulando e me deixou assim bem tenso. Eu perdi muita oportunidade de aprender, de sentar para assistir uma aula tranquilo, né? Absorver o máximo de informação possível. Isso acabou acarretando em alguns problemas para mim, né? Como um aprendizado, assim, isso foi bem difícil. Mas no final, graças a Deus, por um ponto eu consegui ingressar. Por um ponto, pessoal. Não tenho vergonha de dizer não. Porque eu tive vários amigos, assim, inúmeros amigos que não conseguiu passar. Foi pro processo de recuperação, não conseguiu passar. Tá? E hoje, eu estudando, eu converso com outros amigos que eu acabei fazendo na faculdade. Hoje já estamos na parte presencial, tá? Vou preparar uns vídeos na faculdade para vocês verem como que é. Mas conversando com esses amigos, pessoal, eu tenho um amigo que já fez nivelação 3 vezes, 2 vezes. Que fez mais de uma vez, assim, é uma quantidade enorme. Por quê? Porque é um sonho e não é tão fácil entrar. Porque imagina, todos esses temas que eu te falei de cada matéria, eles te dão em 6 meses. Em 6 meses. Então, assim, é como se estivesse vomitando.
como se fosse vomitando matéria, e você tem que estar absorvendo. Todo dia você tem chamada oral, você tem a prova oral, tá? Todos os dias de todas as matérias, do tema da semana, do tema do dia anterior, tá? Você, a cada 15 dias, você tem uma prova escrita, tá? Quando eles chega na metade não a metade, mas quando você faz uns 2 meses, 25% da matéria, eles te dão uma prova, tá? Que eles chamam de exame. Eles te dão uma prova e essa prova vale 10 pontos. É uma nota assim, direto, são 10 pontos. De tudo que você viu nesses 25% do contexto geral. Então vai somando. E as provas orais, pessoal, vale 5 pontos, 1 ponto, só que essas são assim, uma média. Então, um exemplo, se você deu 3 provas orais, pessoais, nesses 2 meses, e cada um vale 5 pontos, ele soma e faz uma média e você fica com 5 pontos se conseguiu. Se não, a média vai lá embaixo. E diminui aqueles 100 pontos que eu te falei no começo, tá? E no final do ciclo, eles dão um exame geral. Exame, que é a prova geral de toda a matéria dada nesse ciclo. Todo. Pode cair todo. Desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, tá? Então ele faz uma prova, um exame geral, e esse vale 20 pontos, tá? Então, ou seja, são 10 pontos da primeira prova, que é 10 pontos integral, e mais 20 agora, desse exame final de todo o contexto. Aí você teria 30 pontos já. E os outros 70 são divididos em trabalho, em prova oral, prova escrita, e faz uma média. Isso para cada matéria. Quando você termina o exame, pessoal, você pode ter 100 pontos. Um exemplo, na matéria de anatomia você tem 100 pontos. Isso não garante a sua vaga. Por quê? Porque você tem que ter acima de 75 pontos em todas as matérias. Aí vem a vantagem, o que me ajudou bastante, porque anatomia eu fiquei com 94 em anatomia. Em química eu fiquei com 85, mais ou menos. Em biologia eu fiquei mal. Biologia eu não entendia. Fiquei muito mal. Investigação eu fui bem, e isso em biologia também fui mal, tá? Só que quando eu fiz a soma total de cada matéria e fiz a média para ver quantos pontos eu ficava, eu passei com 71. Então, assim, passei. Foi difícil? Foi muito difícil. Continua sendo difícil, né? Graças a Deus domino mais o espanhol. Consigo, assim, absorver o máximo de informação possível. Quando começou as classes presenciais, eu tive uma facilidade enorme, tá? Para mim foi bem melhor do que estar na frente do computador, fazendo tudo por computador. Eu gosto muito desse face to face, cara a cara. Para mim é mais fácil de aprender, né? Tenho dúvida, já pergunto, esse momento o professor já me responde, eu já tiro minhas dúvidas em todas as matérias, assim. Então, por mais que eu seja conhecido como o único brasileiro da universidade, mas também sou conhecido pelo que mais pergunto, que mais quer tirar as dúvidas. Isso me ajuda em todo o contexto, né? Isso faz com que a gente acaba absorvendo mais informações e possa estar indo adiante atrás do sonho. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de dar um like, tá? De se inscrever no canal, fortalece o canal aí pra gente, divulga pros seus amigos, pra quem quer fazer. Se tem dúvida, se inscreve, eu tenho o maior prazer de estar respondendo a todas as perguntas, todas as dúvidas, tá? Isso, pessoal, me faz com que eu tenha mais vontade de estar ajudando a vocês a responder, porque não é fácil. Eu sei que muitas pessoas queriam fazer e acaba tendo alguns obstáculos. Às vezes você procura na internet aí, estudar medicina fora do Brasil, e você já tem um país determinado e não vem nenhuma resposta, isso já te desanima, você já perde 1 mês, 2 meses e vai passando o tempo. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Há muitos anos eu venho pesquisando, quero estudar medicina. E pesquisava na internet, no Brasil eu tentava, não conseguia. Pesquisava na internet para fazer fora do Brasil e não tinha muitas informações. Não sabia como proceder. Imagina você sair do seu país, do lado da sua família e ir para outro lugar sem ter nenhuma base, nenhuma informação. Isso é muito difícil.
né? É muito difícil. Então, pessoal, quando vocês dão um like, se inscreve, isso faz com que me ajuda eu ter esse interesse de ajudar vocês, né? Eu faço isso por vocês, para que vocês possam estar tirando as dúvidas, ou ao menos sabendo como que é o sistema aqui, o sistema fora do Brasil para conseguir uma vaga. Então, pessoal, eu conto com vocês, muito obrigado e se vemos no próximo vídeo. Tchau!